Boa tarde a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 30ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Regiane Lagman Nardes. Presente. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Está muito alto. Som. Convido o nobre vereador Careca do Posto para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online. Vou fazer um pequeno trecho bíblico. Sejamos gratos pelo pouco, pelo necessário, pelo sim, pelo não, pelas bênçãos e pelos livramentos, pelo simples e pelo extraordinário. Essas são as palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam em comissão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. A ata da 29ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de setembro de 2025, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam em comissão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. Excelentíssima Senhora Cleide Maria Vieira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora do Estado de São Paulo. Denúncia para cassação de mandato de vereador. Denunciante, Rafael Willias de Oliveira. Denunciados, vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro. Rafael Willias de Oliveira, brasileiro, casado, auditor, portador do RG número 43021-713/4. E do CPF, número 299-369-108/26. Eleitor Salto Piraporense, com título de eleitor, número 299-656-500-116, na 209ª Zona de Sessão 0138. E-mail, rafaelwilliams9@gmail.com. Celular e WhatsApp, 15997840547. Residente domiciliado na rua Luiz Otávio de Oliveira, 264, Jardim Maria José, Salto de Pirapora. CEP 18.160.352. Nesta cidade e comarca de Salto de Pirapora, no estado de São Paulo. Vem respeitosamente a honrosa presença de Vossa Excelência. Apresentar e oferecer denúncia para cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar com pedido de afastamento, e em face dos vereadores Cleide Maria de Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro, com suplemento na Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e demais legislações atinentes à matéria, pelos motivos fáticos e direito de que primeiro passa a expor para posteriormente requerer. Inicialmente, se faz mister esclarecer o que presente petitum efeito o endereçado e presidente da Câmara Municipal, a qual também é denunciada, motivo pela qual não pode a mesma analisar os atos perpetrados por ela e pelos demais denunciados. Ou seja,
a presente denúncia é feita em face da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva e dos vereadores Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro, para assim primeiro afastá-los quando recebimento da presente denúncia e ao final da instrução processual cassar seu mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, como será a seguir demonstrado. Nesse sentido, a insta consignar a legitimidade ativa do denunciante que, na qualidade de eleitor, na plenitude de seus direitos eleitorais, possui a prerrogativa subjetiva de requerer a presente denúncia e, em consequência, a cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar dos vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro. Motivo: proposição de presente denúncia. Quanto à legitimidade do denunciante para a propositura de presente denúncia, se faz mister trazer à balaia o que dispõe o artigo 5º, no inciso 1, combinado com o artigo 7º do parágrafo 1º do Decreto de Lei nº 201/67, que normatiza in verbis. No mesmo sentido de direção trilha a lei orgânica do município de Salto de Pirapora, que in verbis disciplina do artigo 3º do parágrafo 2º. Legitimidade ativa, portanto, devidamente esta comprovada a legitimidade ativa do denunciante que, na qualidade de cidadão, na plenitude dos seus direitos políticos, conforme se comprova tal status através da certidão de quitação eleitoral, conforme certidão abaixo, colacionada, bem como em anexo à presente denúncia, segue documento comprobatório da condição de quitação eleitoral do denunciante. Passada essa primeira fase no que tange a legitimidade ativa da denunciante, se faz mister registrar a legitimidade passiva dos denunciados, que na qualidade de vereadores violaram o decoro parlamentar, como será explicado no bojo da presente denúncia. Porém, a priori se faz necessário trazer à balaia conceito de decoro parlamentar, figura essa esperada em todos os agentes que compõem as esferas do legislativo em âmbito federal, estadual e municipal. Inicialmente, insta a registrar que dispõe no artigo 55 da Constituição Federal que disciplina o decoro parlamentar de deputados federais e senadores da República no seguinte sentido: a Constituição Paulista também disciplina o decoro parlamentar dos deputados estaduais no seu artigo 16, in verbis, e, finalmente, disciplina a perda do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, o artigo 39, no inciso 2, na Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, que normatiza in verbis. E, no mesmo sentido, normatiza o artigo 240, no parágrafo 1º, no regimento interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, do Estado de São Paulo, in verbis. Feita tais ponderações, passa-se, neste momento, ao conceito jurídico e decoro parlamentar, conduta essa que é esperada, imposta a cada membro ou parlamento nas 3 defesas do poder. José Anacleto Abduche dos Santos ensina a respeito do conceito decoro parlamentar. O decoro parlamentar é conjunto de princípios éticos e normas de conduta que devem orientar o comportamento do parlamentar no exercício do seu mandato. Logo, o decoro parlamentar, como conduta exigível do parlamentar, é espécie do gênero decoro, conduta exigível de todas as pessoas que pretendem bem viver em sociedade, exercendo seus direitos e respeitando o direito do alheio. Santos José Anacleto Abduche, decoro parlamentar, boletim direto municipal. A respeito do conceito sobre o decoro parlamentar, ensina Sampaio Dória a dignidade específica, o respeito do homem digno à posição que ocupa, a funções que exerça ao meio de onde se ache. Na distinção entre dignidade e decoro, o traço de destinação específica de decoro é o respeito à posição, às funções e ao meio. Dória Sampaio, Direto Constitucional. Comentários à Constituição 1946. No conceito de Pontes de Miranda, emito no relatório da CPMI do orçamento
volume 1, na página 12, o decoro é comportamento em imagem pública, é honra e dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se confunde com aspectos criminais, embora deles possa decorrer. Assim, denota-se que o decoro parlamentar é a conduta exemplar que se espera individualmente de cada representante do parlamento, em âmbito federal, estadual e municipal. Portanto, passa-se a partir do presente momento a demonstrar a conduta perpetrada pelos vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro, ora denunciados, os quais violaram expressamente legalmente o decoro parlamentar. No dia 18 de setembro do corrente ano, vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro, ora denunciados, deram prosseguimento de forma irregular e ilegal ao ordenamento jurídico vigente, a uma denúncia protocolada em face do vereador Cristiano Aparecido Braga, pelo senhor Felipe Bonfim de Albuquerque. Conforme documento em anexo, segue abaixo também uma cópia da primeira página do documento protocolado para comprovação do protocolo. Conforme se verifica da denúncia anexa, os denunciados vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro receberam e deram prosseguimento de forma irregular e ilegal ao ordenamento jurídico vigente, a uma denúncia protocolada em face do vereador Cristiano Aparecido Braga, pelo senhor Felipe Bonfim de Albuquerque. Haja vista, a citada denúncia possui as seguintes irregularidades, que maculam sua tramitação junto à edilidade. 1. O denunciante Felipe Bonfim de Albuquerque deixou de juntar em sua denúncia, em face do vereador Cristiano Aparecido Braga, seu comprovante de quitação eleitoral, documento esse único e exclusivo para comprovação de que o eleitor denunciante possui o status de eleitor e cidadão. 2. O denunciante Felipe Bonfim de Albuquerque deixou juntar em sua denúncia em face do vereador Cristiano Aparecido Braga o seu comprovante de endereço junto ao município de Salto de Pirapora, uma vez que o endereço fornecido pelo mesmo em sua denúncia consta como Rua Miguel Haddad, número 93, Jardim Áurea, Salto de Pirapora, onde fica a sede da Polícia Militar do município de Salto de Pirapora. 3. Os denunciados vereador Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro deixaram de dar cumprimento ao expresso legislação, uma vez que o denunciante Felipe Bonfim de Albuquerque protocolou sua denúncia em face do vereador Cristiano Aparecido Braga no dia 18 de setembro de 2024, e essa mesma denúncia foi lida na sessão ordinária ocorrida no mesmo dia 18 de setembro de 2024, quando é expresso no regimento interno do Parlamento Municipal de Salto de Pirapora, antecedência é até 24 horas do início das sessões, conforme dispõe em verbos. Como é de conhecimento público, a denúncia acima mencionada foi recebida por essa Casa de Leis e, em votação plenária, determinou o recebimento e processamento da denúncia efetuada por Felipe Bonfim de Albuquerque em face do vereador Cristiano Aparecido Braga. Ocorre que os denunciados vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro, na qualidade de componentes da mesa diretora da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, receberam a denúncia efetuada por Felipe Bonfim de Albuquerque em face do vereador Cristiano Aparecido Braga, se obedecerem aos requisitos legais, já no descrito do bojo de presente denúncia, motivo pela qual quebraram o decoro parlamentar, violando o artigo 39 do inciso 2 da Lei Orgânica Municipal de Salto de Pirapora, no artigo 247 do primeiro parágrafo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. A atitude dos denunciados vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro é patente e responsável, utilizando de mandato público de vereador sem observância dos ditames legais, causado transtornos administrativos e prejuízo ao erário, uma vez que perpetraram danos coletivos e morais em face da população salto-piraporense. Assim, o que se espera dessa edilidade
é o mesmo rigor feito pela Câmara Municipal, em outros casos também seja feita entre seus pares, deixando de lado qualquer tipo de corporativismo, haja vista aos atos perpetrados vereadores Cleide Maria Vieira da Silva, Marcos Vinícius dos Santos Almeida e Elvis Peterson Moreira Pissarro, hora dos denunciados. Feita todas essas ponderações, passa-se neste momento sobre a admissibilidade da presente denúncia, rito esse estabelecido pelo Decreto de Lei número 201/67, em especial o artigo 5º, combinando com o artigo 7º do parágrafo 1, e monetiva verbis. Dos anexos A, página 3, título eleitoral, B, página 4, certidão de quitação eleitoral, C, página 14, documento de identificação, D, página 15, comprovante de endereço do denunciante, E, página 16, denúncia de Felipe Bonfim Albuquerque, F, página 34, contrato de locação de imóvel localizado na rua Miguel Haddad, número 93, Jardim Maria José, CEP 1860-360. G, página 47, protocolo e cópia da notícia de fato protocolado no Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça da Comarca de Salto de Pirapora, SP. Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente denúncia, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto de Lei número 201/67, conforme determina a legislação vigente. Finalmente, após todo o trâmite processual decorrente da matéria, seja feita comunicação à Justiça Eleitoral, termos em que pede e espera deferimento. Salto de Pirapora, 30 de setembro de 2025, Rafael Williams de Oliveira, título de eleitor 299-656-500-116. A denúncia número 3, 2025, está em votação. Os que são a favor do recebimento da denúncia, queiram se manifestar. Aqueles que são contrários, permaneçam como estão. A denúncia está rejeitada. O projeto de lei número 22, 2025, vou pedir a dispensa. Peço para a Tati Ferraz fazer a dispensa do projeto de lei número 22, 2025. Senhora Presidente, requer a dispensa da leitura do projeto de lei 22, 2025, por ser projeto técnico e está na íntegra no site para quem quiser consultar. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Esse aqui também, ó. Tá. Mensagem justificativa ao projeto de resolução número 005/2025, de 30 de setembro de 2025. Senhoras e senhores vereadores, submetemos à elevada consideração desta Casa Legislativa proposta a alteração do artigo 245, de modo a aprimorar o procedimento de cassação de mandato de vereador, sem prejuízo de observância do rito previsto no Decreto de Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967. A modificação introduz a obrigatoriedade de manifestação prévia da Procuradoria da Câmara Municipal quanto à adequação formal das denúncias apresentadas antes de sua apreensão pelo plenário. Esse parecer limitar-se a exame de regularidade formal, sem adentrar no mérito de acusação, que permanece de competência exclusiva dos vereadores. Tal medida busca garantir segurança jurídica, eficiência e economidade administrativa, evitando o processamento de denúncias inaptas ou manifestantes irregulares,
que possam ensejar anulidades processuais e comprometer a lisura do procedimento. Além disso, caso o parecer da Procuradoria conclua pela regularidade formal da denúncia, caberá ao presidente da Câmara levá-la ao plenário para leitura integral e consulta ao colegiado quanto ao seu recebimento. Nos exatos termos do inciso 2, no artigo 5º do Decreto de Lei número 201/67, respeitando integralmente a legislação federal que rege a matéria. Dessa forma, a alteração proposta harmoniza o regimento interno com a legislação federal, ao mesmo tempo em que fortalece os princípios da legalidade, devido ao processo legal, ampla defesa e contraditório, previsto no artigo 5º, no inciso 7 da Constituição Federal, e os princípios da moralidade e eficiência da administração pública, artigo 37. Diante do exposto, submetemos a presente projeto de deliberação dos nobres pares, confiante de que contribuirá para o aperfeiçoamento das atividades legislativas e para a proteção da legitimidade das decisões da Câmara Municipal. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2025, Cleide Maria Vieira da Silva, presidente, Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente, e Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Projeto de Resolução número 005/2025, de 30 de setembro de 2025, altera a redação do artigo 245 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, para dispor sobre o procedimento de cassação de mandato de vereador e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o parágrafo do artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 52 e 256 do Regimento Interno, faz saber que ela aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 245 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 245. O processo de cassação do mandato do vereador obedecerá ao rito estabelecido na legislação federal no que couber. Decreto de Lei Federal número 201/67, no artigo 5º, e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Antes do recebimento da denúncia, esta deverá ser encaminhada à Procuradoria da Câmara Municipal para a emissão de parecer jurídico acerca de adequação jornal, limitando-se à análise e verificação dos requisitos formais, sem adentrar o mérito das acusações. Parágrafo 2º. Caso o parecer seja pela regularidade formal da denúncia, o presidente da Câmara levará ao plenário, procedendo à leitura do seu conteúdo e à consulta ao plenário sobre seu recebimento. Nos termos do inciso 2º do artigo 5º do Decreto de Lei Federal, número 201/67, parágrafo 3º, a perda do mandato torna-se efetiva a partir da publicação da resolução da cassação expedida pela presidente da Câmara, que deverá convocar imediatamente o respectivo suplente. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 30 de setembro de 2025, Cleide Maria Vieira da Silva, presidente, Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vice-presidente, e Elvis Peterson Moreira Pissarro, secretário. Requerimento 149/2025. Requerimento de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a aplicação no artigo 7º e inclusão de zonas na Lei Complementar número 009/2025, de 30 de abril de 2025, a saber, primeiro, a aplicação do artigo 7º da Lei Complementar número 009/2025. O referido artigo estabelece, artigo 7º, esta lei terá validade pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período através do decreto do Executivo. Segundo, inclusão das zonas ZBD1 e ZBD2 na Lei Complementar número 009/2025, requer-se
ainda que o Poder Executivo estude e promova a inclusão das zonas ZBD1 e ZBD2 nas áreas contempladas pela Lei Complementar número 009/2025, de modo a permitir que os munícipes residentes nos bairros São Manuel I e São Manuel II possam usufruir dos benefícios da regularização fundiária oferecida pela lei. Justificativa. Considerando o prazo de validade inicial da lei e a necessidade de atender os munícipes que ainda buscam a regularização de seus imóveis, é fundamental que o Executivo avalie a prorrogação do prazo da validade da Lei Complementar número 009/2025, por igual período, conforme prerrogativa citada no artigo 7º, utilizando para isso o devido decreto. Esta medida visa ampliar o alcance da lei, garantindo que mais famílias do nosso município tenham acesso à documentação e à segurança jurídica de suas propriedades. A Lei Complementar número 009/2025 representa um importante instrumento para regularização de desmembramento e remembramento de imóveis, proporcionando dignidade e segurança jurídica à população. A prorrogação do prazo, conforme previsto no artigo 7º, é essencial para que mais cidadãos consigam concluir seus processos, visto que o tempo original pode não ter sido suficiente para todos. Do mesmo modo, a inclusão das zonas ZBD1 e ZBD2, que englobam os bairros São Manuel I e II, é uma solicitação justa e necessária para estender esses benefícios a uma parcela significativa da população que enfrenta problemas de regularidade fundiária. Na certeza de contar com o apoio dos meus nobres pares, reitero o pedido para que esta importante demanda seja atendida. Sala de Sessões, 26 de setembro de 2025, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 149/2025, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 150/2025. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, solicitar novamente ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de placas indicativas de trânsito, bem como placas de nomes de rua no bairro Alpes do Sarapu. Justificativa. Esta é uma solicitação antiga dos moradores, pois o bairro citado não dispõe de sinalização indicativas de caminho e de nomes de rua, para facilitar os pedestres e motoristas que trafegam pelo local. Vale ressaltar que, após a vereadora ter feito requerimento semelhante e ter recebido resposta de que a Prefeitura tinha iniciado o processo licitatório, que a ação seria executada conforme a necessidade. Nada foi executado no local até a presente data. É necessário que o Poder Executivo seja mais ágil e eficiente na tomada de decisões e ações, pois a população não pode ficar à mercê do tempo da Prefeitura, enquanto sofre diariamente com problemas decorrentes de inações que deveriam ser sanadas rapidamente pela própria Prefeitura. Solicito, pois, que este requerimento seja posto em prática com a urgência que o assunto requer. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2025, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento número 150/2025, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 151/2025. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, solicite à CPFL a instalação de um ponto de iluminação pública na Rua 12, na esquina com a Rua 3, bairro Alpes do Sarapu. Justificativa. Esta solicitação se faz necessária em função da escuridão do local, aumentando o risco de assalto e acidentes por se tratar de passagem de estudantes após as 22. Portanto, requero que as medidas sejam postas em prática no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões,
28 de setembro de 2025. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento número 151/2025, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 152/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a apresentação do estudo de impacto financeiro para viabilizar o fornecimento de sensores de monitoramento contínuo de glicose, freestyle livre, às seguintes populações: crianças e adolescentes até 18 anos diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1, gestantes diabéticas em uso de insulina. Justificativa: a diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica que acomete, em sua maioria, crianças e adolescentes, exigindo monitoramento rigoroso e frequente dos níveis de glicose no sangue. O método tradicional de aferição, realizado por punções digitais diversas vezes ao dia, gera dor, estresse, ansiedade e resistência, afetando diretamente a qualidade de vida do paciente e sua família. Além do sofrimento físico, o monitoramento invasivo pode comprometer a adesão do tratamento, levando a episódios de negligência ou omissão das medições, o que aumenta o risco de crises de hipoglicemia grave ou hiperglicemia descompensada. O uso do sensor freestyle livre representa uma tecnologia menos invasiva que permite acompanhamento contínuo em tempo real, fornecendo dados precisos e facilitando o ajuste das doses de insulina. Para crianças e adolescentes, isso significa maior conforto e redução significativa da dor, tornando o tratamento mais humanizado. Melhor desempenho escolar, já que o monitoramento é rápido e discreto, evitando interrupções constantes para punções digitais em sala de aula. Maior segurança aos cuidadores e professores que podem intervir precocemente em situações de risco. Menor impacto psicológico, pois reduz a estigmatização da criança diante dos colegas, contribuindo para o bem-estar emocional. Prevenção de complicações futuras, como retinopatia, nefropatia e neuropatia, que podem se instalar desde cedo em casos de mau controle glicêmico. No caso das gestantes diabéticas em uso da insulina, o controle glicêmico rigoroso é indispensável para evitar complicações maternas e fetais, como pré-eclâmpsia, parto prematuro, macrosomia fetal e risco aumentando de óbito perinatal. O sensor auxilia no acompanhamento em tempo real, permitindo ajustes rápidos no tratamento e maior segurança para a mãe do bebê. Sob o ponto de vista social, a disponibilização dessa tecnologia garante equidade e acesso, já que atualmente apenas família com maior poder aquisitivo consegue adquiri-la de forma particular. Trata-se, portanto, de medida que promove justiça social, redução de desigualdade e fortalecimento do cuidado humanizado. Diante disso, torna-se imprescindível a realização de estudo de impacto financeiro e orçamentário, a fim de subsidiar políticas públicas que garantam o fornecimento regular dessa tecnologia às crianças, adolescentes e gestantes diabéticas em nosso município. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 152/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 153/2025.
Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, o treinamento destinado à rede municipal de educação voltado ao manejo dos diabetes infanto-juvenil contemplando reconhecimento dos sinais e sintomas da doença e de situações de risco. 2. Condutas diante do episódio de hipoglicemia e hiperglicemia. 3. Orientações sobre o manejo e armazenamento adequado da insulina. 4. Cuidados básicos e orientações gerais a serem seguidos em ambiente escolar. Justificativa. O diabetes mellitus tipo 1 é uma condição crônica que comete em grande parte crianças e adolescentes, exigindo monitoramento frequente da glicemia, aplicação regular de insulina e cuidados contínuos. Situações de descompensação, como episódios de hipoglicemia, queda de glicose, ou hiperglicemia, aumento de glicose, podem se agravar rapidamente e, se não reconhecidas e tratadas a tempo, colocar em risco a vida do estudante. Considerando que os alunos permaneçam grande parte do dia em ambiente escolar, torna-se indispensável que os profissionais da rede municipal de educação estejam devidamente capacitados para reconhecer sinais e sintomas, intervir em situações de emergências e orientar corretamente sobre o manejo da doença. O treinamento deve contemplar não apenas o reconhecimento de episódios críticos, mas também o armazenamento e uso adequado da insulina, os cuidados diários e a promoção de um ambiente escolar seguro e inclusivo, além da capacitação da equipe escolar. Tais medidas configuram um compromisso com a educação inclusiva, assegurando às crianças e adolescentes com diabetes o direito de frequentar a escola em igualdade de condições, com dignidade e segurança. Assim, a adoção desta iniciativa reforça a responsabilidade do poder público, com a proteção integral à criança e ao adolescente, em consonância com os princípios constitucionais e com diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 153/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Indicação número 026/2025. Indicação da autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, o estudo de viabilidade para a mudança da data de pagamento do Vale da Alimentação dos servidores municipais, passando do dia 20 para o dia 15 de cada mês. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade atender a uma demanda dos servidores municipais no sentido de antecipar a data de pagamento do Vale da Alimentação, do dia 20 para o dia 15 de cada mês. Essa mudança traz benefícios diretos à organização financeira das famílias, permitindo que o benefício seja recebido em momento mais próximo ao pagamento dos vencimentos, facilitando o planejamento e garantindo o melhor equilíbrio orçamentário. Além disso, é importante destacar que a maior parte das despesas alimentares das famílias ocorre na primeira quinzena do mês, coincidindo com o pagamento de contas essenciais e compromissos fixos. A antecipação do Vale da Alimentação possibilitará aos servidores utilizar o benefício de forma mais eficiente, reduzindo a necessidade de recorrer a crédito, evitando juros e contribuindo para a qualidade de vida. Outro ponto relevante é que a alteração não implica aumento de custos para o município, tratando-se apenas de ajustes administrativos. Desta forma, representa uma medida simples, mas de grande impacto positivo para a valorização dos servidores, promovendo melhor condições para o uso dos benefícios e reforçando o compromisso da
Gestão Pública com o Bem-Estar dos Trabalhadores. Sala de Sessões, 29 de setembro de 2025, Gladys Regiane Lagman Ardes, vereadora. A palavra está livre. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa tarde a todos. Eu quero deixar um recado para as mulheres, em especial. Estamos no Outubro Rosa. Todas as unidades de saúde da cidade estão abertas de terças e quintas até às 20 horas para colher preventivo. Algumas com horário de agendamento e horário de livre demanda. E o sábado, dia 18, estaremos abertos das 8 da manhã às 15 da tarde para a coleta de Papa Nicolau, avaliação das mamas. É um mês de consciência, né, ao câncer de mama e conscientização ao câncer de mama e ao câncer de colo. Também queria falar sobre esse projeto de resolução da Câmara Municipal do dia 30 de setembro sobre a alteração da redação do artigo 245 do Regimento Interno, que regula, né, o procedimento de cassação e do mandato do vereador. Eu acho que é de extrema importância e já deveria ter sido colocado em prática e atualizado para que situações como a do Braga e como a que chegou hoje aqui de cassação da mesa, chegasse primeiro no procurador e que tivesse uma avaliação sobre os méritos de acusação, porque muitas vezes elas são infundadas. E aí gera todo um transtorno, uma repercussão lá fora que nos envergonha. Então, ele chama a gente de palhaço, muitas vezes, e a gente parece que somos os palhaços mesmo, porque chegam umas situações aqui do Braga, de quebra de decoro, ou da mesa, que na verdade não existe. Então, se faz mais do que necessário, né, Diego, que você é o procurador aí da casa, de não... Quem é o procurador da casa? Quem é? E ele não está aqui? Então, a gente precisaria conversar, eu acho que todo mundo conversar com ele, porque ele tem que ser muito imparcial nas condutas, né? Porque você não caça o Braga e não caça o restante. Então, nós estamos no número menor aqui na casa, eu e o Braga, né? Lógico que sempre vai ser 7 contra 2. Porém, a gente precisa conversar com o procurador e a gente precisa definir o que é quebra de decoro para todo mundo, porque o que é para um tem que ser para o outro, senão vai ficar uma coisa muito estranha. E aí a gente não segue o artigo da Constituição Federal, que está acima do municipal. É isso. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Braga. Boa tarde a todos. Que a Gladys falou, eu ia falar também, mas... que nem eu votei a favor desse decoro de hoje, que até o meu eu fiz a favor, que a gente não deve nada. E o meu foi um absurdo, mesmo, umas coisas que não foi olhado antes. Se tivesse olhado antes, tenho certeza que o meu não passava. Que foi umas coisas que o doutor sabe, ele é advogado, sabe que ali não tem como dar um decoro no vereador. Eu acredito que processo para expulsar um vereador tem que ser muito grave, cara. Tem que ser um processo de não envolver mesmo um estupro, uma morte, uma coisa que a cidade inteira vê. O cara é um animal. Mas um processinho que fizeram para mim, pelo amor de Deus. Mas boa coisa olha, que a dona Cleide fez aí, Cleide, disso aqui, e arrumar mesmo, que estava errado mesmo. Mas é isso aí só que eu vou falar. Tá bom? Deus abençoe a todos aí. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Marcos. Boa tarde a todos. Exatamente, esse projeto aqui é para que não fique muito sem pé nem cabeça. O regimento interno falava que todos os processos de cassação, independente do que viesse, tinha que ser lido e votado. Aconteceu hoje, nós não estamos fazendo nada diferente para ninguém, aconteceu com a situação do vereador Carlos Martelo, certo? Então não resta dúvida. Primeiro, tem que cumprir o requisito legal, o procurador dá o parecer, é isso, é como a senhora achou sem pé nem cabeça esse processo, mas votou favorável. Então, nós temos que seguir o rito aqui. Ah, tá, entendi. É que você falou, então me confundi. Desculpa, vereador. Aí, então, vai passar pela Procuradoria da Câmara Municipal, o procurador dá um parecer, cumprindo os requisitos legais, vem para plenário para fazer a votação. Certo, nobres colegas? Se restar alguma dúvida, estou à disposição para explicar o projeto. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias.
Requerimento. Nós, vereadores abaixo assinados, solicitamos à mesa, depois de ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial o artigo 137 com fulcro no artigo 139, no inciso 1, a linha B do Regimento Interno. O projeto de lei número 022/2025, de 1 de outubro de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, e o projeto de resolução número 005/2025, de 30 de setembro de 2025, que altera a redação do artigo 245 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, para dispor sobre o procedimento de cassação de mandato de vereador e da outras providências. Requerimento assinado por 8 vereadores. Sala de Sessões, 2 de outubro de 2025. Parecer número 54/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 022/2025. Parecer número 48/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 022/2025. Parecer número 10/2025, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades. Favorável ao projeto de lei número 022/2025. Projeto de lei número 022/2025, de 1º de outubro de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto de lei número 22/2025 está em discussão. O projeto de lei número 22/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 22/2025 está aprovado. Parecer número 55/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de resolução número 005/2025. Projeto de resolução número 005/2025, de 30 de setembro de 2025. Altera a redação do artigo 245 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, para dispor sobre o procedimento de cassação de mandato de vereador e da outras providências. O projeto de resolução número 5/2025 está em discussão. O projeto de resolução número 5/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de resolução número 5/2025 está aprovado. Parecer número 50/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 006/2025, legislativo. Parecer número 44/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 006/2025, legislativo. Parecer número 019/2025, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Favorável ao projeto de lei número 006/2025, legislativo. Projeto de lei número 006/2025, legislativo, de 23 de setembro de 2025, institui a Semana Municipal de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, no município de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei número 5/2025 está em discussão. O projeto de resolução número 5/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. O projeto de lei número 6/2025, legislativo, está em discussão. O projeto de lei número 6/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 6/2025, legislativo, está aprovado. Parecer número 51/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 007/2025, legislativo. Parecer número 45/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 007/2025, legislativo. Projeto de lei número 007/2025, legislativo, de 23 de setembro de 2025. Altera a lei número
414/2011, que trata da proibição de comercialização e de uso de cerol ou de qualquer material cortante em linhas ou fios usados para empinar pipas e da outras providências. O projeto de lei número 7/2025, legislativo, está em discussão. O projeto de lei número 7/2025, legislativo, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 7/2025, legislativo, está aprovado. Parecer número 52/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 019/2025. Parecer número 046/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 019/2025. Projeto de lei número 019/2025, de 29 de agosto de 2025. Institui o Plano Plurianual do município de Salto de Pirapora para quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências. O projeto de lei número 19/2025 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei número 19/2025 está em votação em primeiro turno. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 19/2025 está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º do artigo 181 e o parágrafo 1º do artigo 214 do Regimento Interno. Parecer número 053/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 020/2025. Parecer número 047/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 020/2025. Projeto de lei número 020/2025, de 29 de agosto de 2025, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício fiscal de 2026 e dá outras providências. O projeto de lei número 20/2025 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei número 20/2025 está em votação em primeiro turno. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 20/2025 está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º do artigo 181 e o parágrafo 1º do artigo 214 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada 30ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos presentes e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos.